Ela já está conosco, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje vamos falar de escuta ativa. A gente escuta muita coisa por aí, mas nem sempre a gente está processando, não é? O que exatamente a gente está recebendo de mensagem, muito menos interagindo com o emissor dessa mensagem. Então, eu te pergunto para a gente começar. A escuta ativa pode ser considerada uma técnica? E se sim, para que ela serve exatamente? Quando a gente pode e deve aplicá-la? Então, vamos lá, esse é um tema que se aplica à nossa vida, né, Ariane? Escutar, né? Quem já não escutou, talvez, de alguém mais sábio, um pai, uma mãe, uma avó? Menino, menina, fala menos aí, você tem uma boca e dois ouvidos. Então, a gente precisa primeiro partir dessa ideia. A gente, às vezes, acha que o processo de comunicação é um processo de fala apenas. E, pelo contrário, a gente precisa primeiro realmente se colocar em um silêncio, que não é fácil, está se tornando cada vez mais difícil, para que a gente consiga, primeiro, captar mais informação. A escuta ela tem algumas finalidades, né? Então, captar informação, compreender, entender. Então, por meio da escuta, a gente consegue fazer isso, aprender e também se divertir. Escuta também está ligada a entretenimento. Então, essas são as funções da escuta, mas quando a gente fala de escuta ativa, sim, é uma técnica para a condução de diálogos, é uma técnica com várias técnicas, digamos, dentro, né, da construção, e é aplicado, primeiro, para construir diálogos eficientes, para estabelecer confiança nesse processo de comunicação. Você, aplicando essas técnicas, você gera segurança no seu interlocutor, né, com quem você está falando, desenvolve empatia, né, pela pessoa. Quem está escutando, quem está se posicionando, acaba se sentindo pertencente, porque a escutativa também traz o outro para um polo ativo, de fato, dentro do diálogo. E é muito utilizada para processos, por exemplo, de gestão de conflito, de negociação, enfim. Então, é uma técnica que ela tem vários usos na nossa vida pessoal e no ambiente corporativo, na nossa vida profissional também. Muito bom, Carol. Agora, realmente, não é fácil você escutar atentamente, ativamente. E eu acho que muita gente nem sabe como fazer isso, por mais que às vezes deseje, né? Como é que dá para se preparar, ou pelo menos começar esse preparo para escutar mais, escutar melhor? Vamos lá. Primeiro, o passo 1. Como tudo que a gente traz aqui em termos de desenvolvimento de habilidades, né, de técnicas, a gente precisa começar por nós. A gente precisa começar por uma lupa, colocar realmente uma lupa sobre como é que está o nosso estilo de comunicação, como é que eu me comunico, quais são os meus desafios de comunicação, aonde estão os pontos que eu preciso melhorar e até que hábitos impactam a qualidade da minha comunicação. Eu tenho hábitos ligados a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e, inclusive, quando eu estou interagindo com o outro, isso às vezes pode ser um hábito difícil de tirar, mas é algo que eu preciso entender e muitas vezes eu já não percebo. Eu vou precisar perguntar para o outro. E aí, o que você acha que eu preciso melhorar na minha fala, na minha forma de me comunicar, de me dialogar? Isso precisa estar claro, tem que estar no nosso radar. Esse é o passo 1. Muito bem. E que outras dicas que a gente pode trazer? Quais outras técnicas que esse processo todo da escutativa propõe para a gente? Vamos falar um pouquinho sobre 5 pilares aí da escutativa, 5 técnicas principais dentro dessa estrutura. A primeira delas é exatamente prestar atenção. Eu preciso prestar atenção no outro. Então, essa coisa do olhar diretamente, que hoje em dia está complexo, né? Tá todo mundo, às vezes, mexendo num telefone, fazendo outras coisas enquanto conversa, enquanto despacha algum assunto. O olhar diretamente transmite conexão. Então, primeira questão é essa. A gente tem uma tendência natural, o nosso cérebro está pensando em 1000 coisas. Eu estou conversando sobre um assunto e estou pensando em coisas totalmente diferentes. Então, evitar pensar, né, fora do tópico, viajar em pensamentos fora do tópico. E esse é um exercício de vai e volta. Estou conversando, viajei, volto o foco. Então, eu preciso treinar. É treino, eu não posso desistir disso. E, inclusive, é muito comum a gente estar elaborando contra-argumentos. Enquanto o outro está falando, eu já estou pensando no que eu vou falar. Calma, às vezes o objetivo, a questão é comum, é central e, enfim, tem vários tópicos que são
compartilhados entre quem está falando e quem está escutando. Então, não elaborar contra-argumento enquanto o outro fala. E se você esperasse, às vezes, a pessoa terminar de falar mais calmamente, você perceberia que nem Exato. precisava desse trabalho de elaborar um contra-argumento. Calma, a pessoa já está dentro da sua linha de pensamento, né? É isso mesmo, Ariane. E a gente também costuma se deixar levar por muitos estímulos externos. Às vezes é um barulho que está acontecendo do lado de fora, é alguém que está conversando do lado. Eu estou, às vezes, num café conversando com a pessoa e estou escutando a conversa do lado. Eu conheço pessoas com essa capacidade, inclusive, eu falo, não é possível, né? Jornalistas são muito bons nisso, viu, gente? Mas não deixar esses estímulos externos puxarem sua atenção. A gente perde o que o outro está falando, né, com isso. E prestar atenção na linguagem corporal também do interlocutor é bastante importante. Grande parte da nossa linguagem é corporal, muito mais do que verbal. E eu consigo entender se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está com pressa, se ela está acuada, se ela está mais aberta. Preciso também prestar atenção nesses sinais. Além disso, eu preciso demonstrar que eu estou escutando. Não basta apenas escutar. Então, aquela balançada de cabeça, ocasionalmente, para captar, é uma linguagem não verbal. E tem gente que tem pouca expressão por linguagem não verbal. É importante, ela reforça o conteúdo do que está sendo verbalizado. O sorriso, né, e expressões faciais para reagir ao que está sendo dito, uma postura aberta, interessada. A gente falou já desse olho no olho, então estou mexendo aqui no telefone. Isso denota uma total falta de conexão, né, e de importância, de priorização a quem está falando. Importante a gente também dar feedbacks e tirar dúvidas. Então, não é um monólogo, né? O outro está só falando, o outro precisa entender que você está captando. Então, paráfrase. Então, você disse que... E repete. Tirar dúvidas. O que você quis dizer quando você falou isso? As perguntas, elas também fazem esse laço, né? Elas também permitem essa conexão. E resuma o que você escutou, repita o que você escutou de tempos em tempos, para mostrar e até para balizar entendimento a respeito do assunto. Precisamos muito, né? Você já falou de controlar esse julgamento, esperar a pessoa terminar, então a Ariane já trouxe aqui o ponto de vista dela. Evitar interromper a fala, né? Trazendo esses contra-argumentos. Espera o outro falar. E importante também a gente ser, primeiro, gentil e honesto nas respostas. Trabalhar sempre com a verdade, a gente expressar a opinião de maneira assertiva, com firmeza, com segurança, mas entender que a gente precisa usar uma linguagem que não seja uma linguagem não, né, violenta, uma comunicação não violenta, que é um tópico também bastante interessante. Quando a gente tem experiências para compartilhar que são similares ao assunto, isso também é bacana, isso gera poxa, você também passou por isso, então trazer isso para a mesa. E claro, a regra de ouro, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, esses são os tópicos principais que precisam ser trazidos à mesa quando a gente está falando de escuta ativa. Excelente, Carol. Parece que é mais difícil realmente hoje, porque a gente tem muitos pontos de distração, né? Sempre. E como você disse no começo, é tão difícil a gente conseguir se colocar num contexto de silenciar, né? Muitas vezes quando você fica agoniado para ouvir qualquer barulho que seja, para não se sentir ali naquela gastura dos seus pensamentos. Então não é fácil mesmo. Não é fácil quando a gente está sozinho. Imagina, você fazer aquele silêncio interno para meditar, pensar em alguma coisa. Quando você está com o outro num processo de diálogo, é mais difícil ainda. São muitos estímulos além da fala, como você mencionou. Mas é necessário. É um exercício que a gente precisa se propor a fazer em todos os momentos de vida. A gente tem que vigiar em relação a isso, porque não é simples. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente por aqui às quintas-feiras. Carol, valeu por hoje. Até semana que vem. Até a próxima quinta.